Todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. O meu nome é Elisângela, eu sou enfermeira especialista em emergência e docente e sou a responsável pelo Portal da Enfermagem. Lembrando que temos o Portal da Enfermagem no Instagram, no Facebook, temos um canal no YouTube, um grupo no Telegram, grupos no WhatsApp e também temos o nosso site, que agora já está no ar. Então, o tema de hoje vai ser o enfermeiro atuando nos Estados Unidos e a experiência com a vacina contra a Covid-19. Então, ontem nós fizemos uma live com a Faila. Tá sem áudio? Deixa eu só verificar aqui. E agora, vocês estão me escutando? Então, ontem foi feita uma live com a Faila, que é uma enfermeira brasileira que está atuando nos Estados Unidos. E hoje eu farei uma live com o Márcio, que ele também é enfermeiro brasileiro, que está atuando nos Estados Unidos. Então, vou agora chamar ele para a nossa live. Tá conseguindo me ouvir? Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo com áudio? Então, eu vou convidar o Márcio para a nossa live e ele vai falar um pouquinho da experiência dele, como que é atuar nos Estados Unidos, qual é a diferença de atuar nos Estados Unidos e no Brasil. Fala, tudo Olá, bom? Márcio. Tudo bem? Boa noite. Como que você tá? Tudo bem, e você? Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Então, muito obrigado pela participação na nossa live, obrigado por ter aceito o convite. E eu gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal, para os seguidores, para todo mundo que está te assistindo. Tá bom. Então, meu nome é Márcio Licurgo, eu sou enfermeiro formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, lá no Rio, pela Unirio. Trabalho com psiquiatria há muitos anos, já quase 18 anos, e me mudei aqui para os Estados Unidos em 2016, com minha família inteira. Primeiro fui morar em Memphis, no estado do Tennessee, e agora estou morando aqui na Flórida. Ah, que maravilha! Parabéns por ser esse enfermeiro excelente, por ser espelho de muitos enfermeiros. Ontem eu fiz a live com a Faila, ela falou que você foi uma das inspirações para ela, assim como para muitos outros enfermeiros que têm o sonho, né, de trabalhar nos Estados Unidos. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua experiência, como é trabalhar nos Estados Unidos, que é bem diferente de trabalhar aqui no Brasil, né? Então eu queria saber de você como que é a rotina, como é que é a equipe, se é muito diferente o convívio, falar um pouquinho para o pessoal. Ontem surgiram bastante dúvidas. Como eu falei, infelizmente o tempo da live é limitado, então não deu para responder todas as perguntas. Então hoje a gente vai dar continuidade com algumas perguntas que ficaram pendentes ontem. Então, é diferente sim. A principal diferença é na atuação em si. Que no Brasil, o enfermeiro, infelizmente, tem mais atribuições burocráticas na prática do que realmente com o paciente, né? A gente fica muito atrelado à burocracia no setor, né? E acaba que a prática fica muito com os técnicos de enfermagem. Inclusive, até quero parabenizar todos os técnicos de enfermagem, que são um trabalho duro e muito bonito que todo mundo faz. Né? É muito comum a gente ver num setor, por exemplo, ter um enfermeiro e 5 técnicos de enfermagem, já que os técnicos de enfermagem fazem muitas das atribuições que é do enfermeiro. Né? Aqui nos Estados Unidos é diferente isso. Para começar, que o técnico de enfermagem ele é muito mais limitado aqui nos Estados Unidos. Então, eles não têm a mesma atribuição que o técnico de enfermagem no Brasil. Por exemplo, o técnico de enfermagem aqui nos Estados Unidos não pode dar nenhum tipo de medicação, nem mesmo oral, nem mesmo um comprimido. Ele não pode dar um comprimido para um paciente. Então, É bem diferente. Então, tudo fica a cargo do enfermeiro. Então, é muito mais comum aqui nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, ver 5 enfermeiros no setor e um técnico. Ao contrário do que acontece no Brasil, quando geralmente acontece que tem um enfermeiro e 5 técnicos no setor. Não, aqui é o contrário. Então, o enfermeiro aqui ele é muito mais, como posso dizer, bota a mão na massa.
né? É um Assistência, enfermeiro né? que Então, é muito mais né, assistente do que burocrático. Há um enfermeiro exclusivo para fazer parte burocrática, que geralmente são os assistentes de gerente ou o gerente, tá? Mas a maioria dos enfermeiros, eles vão colocar a mão na massa e vão fazer a assistência em si. Então essa é a grande diferença da enfermagem daqui dos Estados Unidos para o Brasil. E falando sobre o técnico de enfermagem, inclusive uma das seguidoras me mandou uma mensagem hoje perguntando que ela é técnica de enfermagem no Brasil e ela gostaria de saber se tem a possibilidade dela ser técnica de enfermagem nos Estados Unidos, ou se aí ela tem que fazer algum outro curso, alguma outra adaptação, ou se somente o curso aqui do Brasil já vale para ir nos Estados Unidos. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante também. Tem uma boa e uma má notícia, né? A má notícia é que, infelizmente, não há como fazer esse processo que a gente fez como enfermeiro de validar o diploma para vir para cá com o Green Card. Tá? Isso, para técnico de enfermagem, isso não funciona. Infelizmente, isso não funciona. Tá? A notícia é que um curso de técnico de enfermagem aqui nos Estados Unidos, ele geralmente é feito pelo próprio hospital, a própria instituição, algumas instituições próprias fazem o curso. É um curso curto, menos de um ano, e já tem um treinamento exclusivo para ser técnico de enfermagem. Porém, as pessoas poderem fazer esse curso, ela tem que estar habilitada para trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos já. Ou seja, com visto de trabalho ou com green card. Né? Infelizmente, você com visto de turista ou com visto de estudante não vai conseguir trabalhar legalmente aqui. Então, visto de estudante, você pode até fazer o curso, mas não vai poder trabalhar. Então, eu sugiro que apenas as pessoas que tenham algum tipo de visto que permita trabalho aqui nos Estados Unidos que façam esse curso. Mas, infelizmente, vindo do Brasil para cá e atuar como técnico de enfermagem, infelizmente, não é possível. Muito obrigada por esse esclarecimento, que o pessoal estava com bastante dúvida referente a isso. A Soraya fez o comentário, tanto que eu queria fazer o técnico aqui nos Estados Unidos, e o Márcio me disse, você só vai poder dar banho no paciente, o resto é tudo o Register Nurse que faz. E o LPN não pode fazer quase nada. Então, aí é que entra a diferença, que o técnico de enfermagem aqui no Brasil faz tudo, a medicação, tem muita autonomia o técnico de enfermagem, e já aí nos Estados Unidos é mais limitado. Então, o enfermeiro, ele fica mais a parte assistencial. O enfermeiro, na realidade, ele faz tudo, né? Eu estava conversando com a Fayla ontem, tem muito mais autonomia aqui no Brasil e muito respeito. O respeito que eu vejo dos profissionais de saúde nos Estados Unidos é totalmente diferente no Brasil. Aqui, por exemplo, no auge da pandemia, teve profissionais que foram agredidos, que foram humilhados por conta da população com medo desse profissional passar, né? E aí, nos Estados Unidos é totalmente diferente. Como é que funciona essa questão de respeito, de valorização para profissional da saúde aí? Então, aqui nos Estados Unidos, a profissão mais respeitada e mais bem vista, já por mais de 10 anos consecutivos, é a enfermagem. A enfermagem, pela revista Forbes, por exemplo, eu postei isso na minha página Enfermeiros no Zeuá, no Facebook, já por muitos anos consecutivos, ela ganha em primeiro colocado como a profissão mais respeitada e mais valorizada e que as pessoas mais confiam, né? Ganhando até dos militares, dos médicos, dos policiais. Uma outra coisa que eu vejo muito acontecer aqui, eu já contei isso em algumas outras lives, algumas outras entrevistas que eu fiz, é que existe um cumprimento que as pessoas fazem, por exemplo, quando vê um militar. Toda vez que vê um militar, principalmente se for um veterano de guerra, eles falam a seguinte frase: obrigado pelos seus serviços. Isso é automático. Se você for militar, você chegar num restaurante, falar que você é militar, as pessoas automaticamente vão falar obrigado pelo seu serviço. E o mesmo acontece com o enfermeiro. Então, várias vezes, quando eu digo que eu sou enfermeiro, automaticamente as pessoas falam para mim, obrigado pelo seu serviço. Né? Isso é uma coisa que eu fico muito feliz de poder experienciar. Fico muito feliz de poder vivenciar isso, né? Esse respeito que as pessoas têm pela minha profissão que eu escolhi. E, infelizmente, no Brasil acontece, como foi agora há pouco tempo a capa da revista, onde os heróis do ano foi apenas os médicos. Infelizmente, no Brasil,
a profissão que eu escolhi ainda é considerada como ajudante de médico, né? Eu fico muito triste Sim, por isso. infelizmente. Sim, e assim, isso tudo que você está falando, reconhecimento, é muito gratificante isso para o profissional, né? Porque o profissional da enfermagem está ali na linha de frente, é o que lida diretamente com o paciente e tem muita responsabilidade, né? E na sua profissão, especificamente na psiquiatria, você trabalha na psiquiatria aí ou você trabalha na emergência? Eu trabalho como só em psiquiatria aqui, tá? Uhum. Eu trabalho na parte de internação, porém a gente recebe vários pacientes de emergência. A gente recebe no hospital que eu trabalho tem um setor de emergência psiquiátrica, então quando tem uma emergência psiquiátrica, o paciente vai para a emergência psiquiátrica, fica lá até se ver se vai ser admitido ou não, e após ser admitido vai para o meu setor. E essa parte de saúde mental, você percebeu que depois da pandemia surgiu mais casos de problemas de ansiedade, depressão, bipolar, Sim, enfim, várias outras patologias referentes à saúde mental decorrente à pandemia, ao isolamento social? sim, acontece muito, né? Hoje eu acabei de vir de um hospital onde eles abriram um setor exclusivo para tratar first responders. O que são os first responders? São os profissionais de atendimento de primeira linha, como, por exemplo, médico, enfermeiro, bombeiro e policial. Então, é um setor só para atender esses pacientes com estresse pós-traumático diverso, inclusive por causa do Covid. Porque como os first responders, esse pessoal de primeira linha, estão de frente na linha de batalha contra o Covid, muitos deles pegou a doença ou viu muita gente, pessoas morrendo de perto deles. Então, abriu um setor exclusivo para tratar esses pacientes. É um setor mais fechado, mais privativo, né, para eles poderem sentir a vontade de buscar o tratamento. Que aí já entra a questão também da síndrome de burnout, né? Que atinge muito esses profissionais que estão na linha de frente, né? Tanto da área da saúde quanto policiais, que afeta muito a parte não só física, o desgaste físico, mas a parte mental também, né? Tem uma pergunta aqui bem interessante, Márcio. Dá para empreender na área da enfermagem, por exemplo, na escola para formação de enfermeiros no Brasil, que recém-chegados como, por exemplo, como cuidador de idoso. Então, tem essa possibilidade de ser empreendedor nos Estados Unidos também? Sim, aqui é um país do empreendedorismo, né? Uhum. Aqui é um país onde é muito fácil abrir uma empresa. Então, é possível sim, desde que você tenha formação específica para esse setor, né? Não pode ser qualquer pessoa, né? Tem que ter uma formação específica, com profissionais específicos para assinar como responsável técnico. Sim, é possível sim. E aqui nos Estados Unidos tudo você consegue empreender, principalmente em enfermagem. Então é muito comum. Aqui nos Estados Unidos existe uma profissão chamada Nurse Practitioner, que é uma formação a nível de mestrado, em que alguns estados dão total liberdade. É o profissional de enfermagem que pode prescrever medicação, que ele é treinado para diagnosticar e prescrever medicação como um profissional médico no Brasil. E alguns estados dão total liberdade para esses profissionais de nurse practitioner. Então, os estados, por exemplo, que têm total liberdade, esses profissionais podem prescrever qualquer tipo de medicação sem precisar que tenha algum médico assinando por eles, por exemplo. Eles conseguem abrir uma clínica, abrir um consultório normalmente, como se fosse qualquer médico de família, por exemplo, ou psiquiatra, e assim por diante. Aqui na Flórida, existe essa profissão, ela é muito respeitada, ganha-se muito bem, mas porém ela é um pouco mais limitada, ela não tem total liberdade como alguns outros estados. É um pouquinho mais limitado, precisa de um médico co-assinar com você, então você vai trabalhar junto com um médico. Mas sim, você vai poder prescrever medicação, você vai poder diagnosticar um paciente com muito mais de liberdade. Então existe sim essa liberdade aqui nos Estados Unidos, principalmente para o profissional de enfermagem, muito mais do que no Brasil. E a questão de emprego. Eu chegando, por exemplo, eu sou brasileira, cheguei nos Estados Unidos, é fácil conseguir um emprego? E além dos hospitais, tem algum outro setor que o enfermeiro pode atuar? Por exemplo, dando aula num curso técnico de enfermagem, trabalhando no home care, por exemplo. Então, tem essas outras oportunidades? Para quem não Aqui nos gosta, Estados por Unidos, exemplo.
trabalha em hospital? Aqui nos Estados Unidos, a vaga para enfermagem em vários setores, como há no Brasil. E as vagas são bastante amplas. Assim, o mercado de enfermagem aqui nos Estados Unidos está crescendo muito e vai crescer muito mais ainda. Porém, para você poder vir trabalhar aqui como um brasileiro, ou seja, ou de qualquer outra nacionalidade formado no exterior, você precisa passar pelo mesmo processo que eu passei, no mínimo de validação do diploma. Ou você pode fazer o processo que eu fiz para ganhar o Green Card desde estando no Brasil, ou caso você já tenha um Green Card e queira trabalhar aqui, você também precisa validar o diploma, passar nas provas de proficiência de inglês e as provas do Conselho de Enfermagem americano para você começar a trabalhar. Mas sim, uma vez passando todas essas etapas, que eu já mencionei em várias outras entrevistas, inclusive no meu canal, caso vocês tenham mais dúvidas, eu deixo muito bem exemplificado lá. Após passar por todas as etapas, sim, você vai conseguir emprego com uma certa facilidade aqui. Porque precisa-se muito. Se você tiver experiência, então, eles vão te contratar, vão querer te contratar. Se todo lugar que você for, vai ter sempre lá falando que vai ter... que existe uma coisa chamada feira de contratação. Os hospitais grandes, de grande porte, fazem uma feira, na qual, hoje em dia é virtual por causa da pandemia, mas você vai lá, se registra e às vezes faz entrevista no mesmo dia e, se for o caso, já é contratado para começar a trabalhar. E a Faila falou ontem que residência conta também como experiência. E ontem teve uma das seguidoras que fez uma pergunta que a gente não conseguiu responder devido ao limite de tempo. Ela perguntou se os estágios curriculares, né, voluntariado, esses tipos de segmento também conta como experiência ou não. Como voluntariado, sim. Agora, como estudante, não. Você, por exemplo, num estágio, eles não consideram a experiência porque é um estágio obrigatório que você tem que fazer. Eles chamam de clinicals aqui. Mas se você for já formado e quiser se voluntariar, sim, conta como experiência. Teve uma outra pergunta que foi feita também, se a pessoa, por exemplo, não tem uma noção de inglês, mas domina muito bem o espanhol ou algum outro idioma, ela consegue também trabalhar, se comunicar nos Estados Unidos ou não? É obrigatório ter o inglês? Sim, porque a língua oficial do país é o inglês. Você ter o espanhol, falar outro idioma é um a mais. É uma qualidade a mais que pode ter diferenciar na hora de contratar, de fazer uma contratação. Até dependendo do local que você vai morar, eles até pedem que você fale o espanhol. Por exemplo, se você for morar num lugar onde tem uma concentração de pessoas hispanas, eles vão pedir que você fale espanhol. Tá? Mas o inglês é a língua oficial do país, então não tem jeito, você tem que falar inglês. Ela deu conselho ontem para quem não gosta de inglês começar a estudar, porque assim, tem a Sim, prova também que é cobrado tanto a parte escrita, a parte oral, então a pessoa tem que ter o mínimo de compreensão, saber compreender e se fazer compreendido. E qual o conselho que você daria para quem tem vontade de ser enfermeiro aí nos Estados Unidos? Porque tem muita gente que tem vontade, mas não sabe como fazer, questão de pendências aqui no Brasil para estar resolvendo também questões de conta, enfim, questões burocráticas, né? sim. Então, o primeiro passo é, obviamente, ser enfermeiro bacharel. Então, esse primeiro passo, obviamente, se você está estudando, espera você se formar. E segundo, ter experiência, porque os sponsors, ou seja, as empresas que contratam de trabalhar aqui, pedem ao mínimo 1 ano de experiência. E algumas pedem, a maioria pedem 2, mas algumas pedem apenas 1. Mas de 1 a 2 anos de experiência você precisa ter. Mas não precisa se preocupar tanto, porque o processo leva em torno de 1 ano e meio. Então, nesse período, você vai adquirindo experiência. Mesmo que você se forme hoje, comece a trabalhar e comece o processo junto, que ao final do processo você já vai ter 1 ano e meio de experiência necessária para a contratação. O segundo passo é o inglês. Então, se você não sabe inglês, aprenda inglês. Existem algumas pessoas que falam, mas é muito difícil falar inglês. Hoje em dia, com a internet, com o YouTube, as coisas ficaram muito mais fáceis. Eu digo, eu aprendi inglês sozinho, eu nunca estudei inglês formalmente. Então, se eu conseguir aprender,
vocês vão conseguir aprender também. E na minha época não tinha YouTube para eu aprender. Eu tinha que comprar livro, tinha que ler, alugar fita na locadora legendada, em vez de ser dublado o filme, né? Então o ideal é que você tenha acesso ao idioma várias vezes por semana, ou se possível todos os dias. Algumas pessoas pensam, mas eu já faço um bom curso 2 dias por semana. Não é o suficiente. Você tem que ouvir e tentar falar inglês todos os dias. O seu ouvido tem que se acostumar com o idioma. Por exemplo, uma criança que acabou de nascer, ela não vai falar inglês. Ela demora, às vezes, vários anos para poder aprender a falar o idioma, e olha que está ouvindo aquilo todos os dias, né? Então não É algo adianta que a gente falar demora, assim, né? eu ouvi o idioma 2 vezes por semana, não vou aprender inglês, né? Vai demorar muitos anos para aprender inglês assim. Então você tem que escutar inglês todos os dias. Veja filmes em inglês, assista palestras no YouTube em inglês. Não tenha medo do inglês, não tenha medo de falar inglês. Pratique em casa, leia em voz alta em inglês. Quando você for fazer uma coisa, pratique na sua cabeça. Vou abrir a geladeira. Como é que eu falaria vou abrir a geladeira em inglês? E você vai formulando essas frases na sua cabeça. Não precisa falar com ninguém, fala consigo mesmo. Dá uma de esquizofrênico, fala consigo mesmo. Acrescentar o inglês na sua rotina diária de vida, né? Sim, sim, é verdade. E referente a dinheiro, quanto mais ou menos gasta no processo de transição de imigração? Quanto dinheiro mais ou menos uma pessoa que sai aqui do Brasil tem que levar nos Estados Unidos? Ó, eu gastei o meu processo, na minha época, eu gastei um pouco mais, porque a prova só podia, do Conselho de Enfermagem só podia ser feita aqui nos Estados Unidos. Então, eu incluo nesses gastos a passagem que eu tive que gastar para vir para cá, hospedagem, fazer a prova aqui. Em torno de US$ 5.000, tá? Então, posso dizer que em torno de US$ 3 a 5.000 gasta-se nesse processo. Porém, uma vez contratado pelo sponsor, você não gasta mais nada. Algumas pessoas me perguntam, ué, mas como assim? O sponsor trabalha para você de graça? Como você não, o sponsor não te cobra nada para você trazer você para cá? Gente, o sponsor vai ser seu empregador. A pessoa que vai te contratar. Não é você que contrata o sponsor, é o contrário, é o sponsor que contrata você. Então você não tem que pagar nada para o sponsor. O sponsor não é uma empresa que vai fazer só assessoria para vir para cá, para validar seu diploma, para vir para cá. O sponsor é a empresa que vai te contratar para você trabalhar aqui nos Estados Unidos. Entendeu? A maioria dos sponsors, alguns sponsors até aceitam enfermeiros que estão estudando para o NCLEX ainda, que é a prova do conselho. Mas a grande maioria dos sponsors só aceita enfermeiros que já pelo menos passaram no NCLEX na prova de inglês. Ou seja, que estão mais ou menos prontos para vir para cá já. Então, essas empresas, você não paga essas empresas. Pelo contrário, essas empresas que vão pagar a você. Gastos quando vem para cá. Lembre-se que você está começando sua vida do zero. E o seu país, e aqui o país que, embora seja um pouco mais barato, é dólar. E quando você vem para cá, o seu dinheiro ainda vai ser real. Ou seja, você não recebeu seu primeiro salário ainda. Então, todo o dinheiro que você gastar aqui, por mais que US$ 100 não seja muito para comprar um carro, por exemplo, um carro usado, bom carro usado, custa US$ 10.000. Não é muito, se você pensar, poxa, US$ 10.000, mas lembre-se que você está trazendo dinheiro do Brasil. Então, esse carro de US$ 10.000 vai se transformar em R$ 50.000. Em Então, reais a conversão é totalmente diferente, né? você não vai converter sempre. Lembre-se que essa conversão é só no momento que você chega aqui. Por quê? Porque o seu dinheiro ainda é um dinheiro que você trouxe do Brasil. Ou seja, ainda é um real. Quando você passar a ganhar aqui nos Estados Unidos, o seu próprio salário, ganhar em dólar e gastar em dólar, você para com a conversão. Porque aí a conversão passa a não fazer mais efeito. Aí a coisa custa US$ 100 mesmo, não R$ 500. Porque você está ganhando US$ 100. Você está ganhando em dólar e está gastando em dólar. Então, o ideal é que você traga um dinheiro suficiente para você iniciar a sua vida aqui. Lembre-se que você vai ter que mobiliar uma casa, comprar um carro, dar entrada num carro, comprar uma televisão, ou você vai ficar em casa sozinho, comprar contratar um serviço de internet, assim por diante. Então, traga pelo menos uns US$ 10.000 no início. Tá? Sem contar dinheiro de carro. US$ 10.000 é para você poder comprar um carro barato ou um carro usado barato e começar a vida. Se você quiser comprar um carro melhor, traga mais dinheiro. Mas o ideal é que você pelo menos uns US$ 10.000.
Sim, assim, é importante ter esse planejamento para depois não Sim, ter problemas futuros, né? E você sim. tem pretensão de voltar no Brasil, para o Brasil ou não? Para passear, sim. Para morar, por Uhum, enquanto, não. Por uhum. enquanto, eu Mas não quanto tempo penso você está em nos Estados morar. Unidos? Por enquanto, eu não penso em voltar para o Brasil para morar, mas voltar para passear, ver minha família sempre, né? Porque minha família inteira está aí. A gente... Você aqui no Brasil, você morava onde? No Rio de Janeiro? Isso, morava na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, perto Uhum. do E aeroporto internacional. faz quanto tempo que você está nos Estados Unidos? Desde 2016, desde novembro de 2016. Então, ano que Ah, vem, vão fazer 5 anos e eu já dou entrada no processo de naturalização, para me tornar cidadão americano. é isso que eu ia te perguntar agora, referente à Green Card, a se tornar cidadão americano. Como que é esse processo? É, Então, por exemplo, para o enfermeiro, como que o enfermeiro consegue? se fizer o mesmo processo que eu fiz, você vai ganhar um visto EB3, que é o visto de Green Card, por você ser enfermeiro, você já chega. Mas esse processo, para você ganhar esse visto que eu estou mencionando, você tem que fazer o processo do Brasil, estando no Brasil. Você não pode estar aqui. Você tem que estar no Uhum. Brasil e você já sai do Brasil já com o seu Green Card. E após 5 anos de Green Card, você aplica para a cidadania. Tá? A Após diferença 5 anos. isso, a diferença do cidadão e do portador de Green Card é quase nada. A única Uhum. diferença é que Green Card você pode perder. Se você, por exemplo, cometer algum crime, Ah, é, ou pode perder o green card, mas cidadania você nunca perde. Uma vez cidadão, você vai ser para sempre um cidadão americano. A diferença na prática é, um cidadão pode votar e ser votado. Um portador de green card não pode votar nem ser votado, nem concorrer a nenhuma entendi. eleição. E referente aos pacientes, é muito diferente, por exemplo, o paciente brasileiro para o paciente americano? Na psiquiatria, não. É Uhum. tudo muito parecido. A diferença é o seguinte, aqui os pacientes sabem mais seus direitos do que no Brasil. Então, assim, é muito mais comum as pessoas aqui terem medo de cometer qualquer tipo de erro, porque os pacientes justamente sabem muito mais dos seus direitos e tudo resulta muito em processo. É, até Então, porque a lei aí é totalmente diferente da lei daqui, né? é, Então, eu acho que é por isso que a na, população, os cidadãos são mais, na né? verdade, eu acho que a percepção de lei é diferente. Porque a lei é muito parecida, eu acho muito parecida. Se você agredir alguém, no Brasil ou aqui, é crime. A diferença é Uhum. que aqui você vai para cadeia. No Brasil, Ex- não. Então, assim, a Exatamente. percepção de lei, de cumprimento de lei aqui é maior do que no Brasil. Então, as pessoas, Uhum. sabendo disso, sabem que dá alguma coisa se eu buscar para os meus direitos. No Brasil, as pessoas não buscam para os seus direitos porque acham assim, não vai dar em nada. Principalmente, Exatamente. principalmente os pacientes, entendeu? E aí faz o que faz, infelizmente. E você já presenciou alguma agressão, algum preconceito com algum profissional da enfermagem ou da saúde? Eu nunca aconteceu comigo, mas eu já vi acontecer sim. Principalmente agora que eu estou aqui na Flórida, onde tem muitos pacientes mais idosos, com transtorno mental, né? E aqui na Flórida e aqui nos Estados Unidos o preconceito contra as pessoas da raça negra é muito grande. Eu já vi acontecer sim de pacientes brancos maltratarem enfermeiros negros. É Eu já algo, vi. infelizmente, está presente no mundo todo, né? Não só no Brasil, mas no mundo Ah, sim, todo. sim. Aqui no Brasil é muito mais velado e aqui é muito mais escancarado. Essa é a única diferença. Uhum. Mas não que no Brasil não exista. Infelizmente existe, tanto que, graças a Deus, agora é crime, esse absurdo agora é crime. E aqui ainda, por que pareça, não é. Isso é uma coisa que é engraçado isso, né? Aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, tanto coisa de direito, aqui ainda não é crime você ser racista. É algo que, infelizmente, a humanidade precisa evoluir muito referente É, a isso.
É verdade. Referente à anotação de enfermagem, evolução de enfermagem, vocês usam muitos termos, muitas siglas para anotação, que nem aqui no Brasil? Sim, usamos, principalmente em relação a horários. Aqui, por exemplo, a cada de 8 a 8 horas, a gente chama de Q8 hours, ou Q 8 horas. Então, e tem outras nomenclaturas que eu vou ficar aqui, se eu for falar toda, eu vou ficar aqui uma semana. Mas a principal diferença é que aqui a grande maioria dos hospitais, as evoluções são feitas de forma eletrônica e não no papel, como acontece no Brasil. Então, os nurses notes, as pequenas notas que se fazem e as grandes evoluções, é tudo no computador, você faz por clique. É tudo Essa é mais prático, tudo tecnológico, né? tem mais tecnologia. E a vantagem do charge eletrônico, desse prontuário eletrônico, é que os médicos, os enfermeiros, todo mundo tem acesso de forma remota, até que os médicos ou os nurse practitioners que estão on call, ou seja, que estão em casa trabalhando, caso seja necessário, eles no computador mesmo de casa eles conseguem colocar um pedido, uma ordem, um pedido, uma solicitação de exame, não precisa estar no local, entendeu? Ah, legal, bem interessante. É. Aqui, depois da pandemia, começou a se utilizar muito da telemedicina. Aí vocês estão utilizando bastante também da Sim, telemedicina, medicina remota. sim, é muito comum hoje em dia. Todos os planos de saúde estão oferecendo telemedicina como uma alternativa à consulta presencial. Faz-se via videoconferência, via FaceTime, ou por mensagem, ou por ligação. É o que facilita bastante, né, com essa pandemia, com o isolamento social, ajuda bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal como é que você conseguiu trabalho no hospital. Se você já conseguiu aqui no Brasil ou você foi quando chegou nos Estados Unidos que conseguiu. Tudo foi no Brasil. Eu, após ser aprovado na prova do Conselho de Enfermagem americano aqui nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil. Eu voltei para o Brasil numa segunda-feira e voltei no domingo de noite, segunda-feira já fui trabalhar. E no meu horário de almoço, na própria segunda-feira, eu pesquisei na internet quais são algumas empresas que serviam como sponsor e mandei currículo para várias. Em apenas meia hora depois, 3 empresas me ligaram, marcando entrevista comigo. Eu fiz a entrevista via Skype e dessas 3 empresas eu escolhi duas, fui aprovado em 2 e eu escolhi uma para vir para assinar contrato. A Então tudo Kênia foi fez feito uma no Brasil. Aqui ele fez uma interessante pergunta. Boa noite. Nesse caso de racismo contra o enfermeiro ou técnico, como que o profissional lida com isso, com essa situação? Você pode reportar, o enfermeiro ou o técnico vão reportar essa injúria racial pro manager e se for o caso, dependendo da gravidade da situação, como aqui ainda não é, como falei, né, não é crime como no Brasil, inafiançável, é preso, mas a pessoa pode responder de uma certa forma. Tudo tem que ser reportado para a chefia imediata. Aqui nos Estados Unidos é uma coisa muito interessante. O racismo pode não ser crime, mas a agressão é. Então, se um paciente te agredir, principalmente na área psiquiátrica, qualquer paciente, ele pode, mesmo que ele tenha um transtorno mental, ele pode sofrer uma acusação e sofrer pena de até 5 anos de prisão. Isso, agressão verbal ou física, das Sim, duas formas. sim. No caso da psiquiatria, a restrição do paciente no leito, vocês seguem algum padrão? Vocês têm que fazer alguma notificação de restrição no Sim. leito? Como é que funciona isso? Ela é muito diferente do Brasil. No Brasil, aqui, a fazer contenção no leito, como no Brasil, você precisa ter uma prescrição do médico ou do nurse practitioner, porém, tem limite de tempo. De crianças de idade de 8 até 17 ou 18 anos, se eu não me engano, são 2 horas no máximo.
e você pode renovar por mais 2 horas. Para pessoas adultas, 4 horas só, que você pode renovar também por mais 2 ou 4 horas. Mas você não pode ficar, por exemplo, o dia inteiro, vários dias, um paciente contínuo no leito. Nossa, legal. E é considerado contenção no leito até se o paciente estiver deitado na maca e tiver as 4 grades levantadas da maca. Uhum. Sabe aquela maca que tem aquelas grades para o paciente não cair? Sei. Se tiver as 4 grades levantadas, é considerado contenção. Então não pode ter as 4 grades levantadas. Tem que ter pelo menos uma grade baixada o tempo todo. Para o paciente se locomover, ir até o E banheiro. se for as 4, ela é considerada contenção e você precisa de uma prescrição para isso. Uhum. É bem interessante essa questão de tempo, até para não machucar o paciente também, né? Porque às vezes ele fica agitado, aí acaba se machucando. Então é bem importante isso. Tem mais uma pergunta, Márcio? As mulheres têm espaço na saúde mental como enfermeira ou é um campo exclusivo para homens? Pelo contrário, aqui como no Brasil, a enfermagem ainda é um campo muito feminino, inclusive na psiquiatria. Então eu trabalho com a grande maioria mulheres. Tem poucos homens trabalham mesmo na psiquiatria. Pelo contrário. A Então aqui enfermagem, a grande maioria, independente da área, é mais as mulheres mesmo, né? sim, até aqui. Homem, Então homem é isso importante segue também por conta da... tanto que nurse, se você botar para traduzir essa palavra nurse em inglês no Google Translator, vão traduzir como enfermeira e Sim. não como enfermeiro. Tanto que se você falar que eu sou um nurse, eu sou um male nurse. Ou um enfermeiro, uma enfermeira masculino, entendeu? Um nurse masculino. Agora, se você falar nurse mulher, você não precisa falar que você é uma female nurse. Só basta dizer que você é um nurse. A Michelle fez uma pergunta. Por gentileza, Márcio, me tira uma dúvida. Quantas vezes é possível fazer o N-Class? E caso não passe, com quanto tempo depois podemos refazer a prova? Então, depende do estado para que você vai fazer. Aqui na Flórida, na minha época, tinha um limite de você fazer até 3 vezes e uma quarta vez você tem que ter uma autorização especial. Alguns estados não tem esse limite, você pode fazer quantas vezes você quiser fazer. Aqui na Flórida ou qualquer outro lugar, caso você não passe na prova, você pode repetir a prova em 45 dias. Então vai depender de cada estado. Cada estado tem uma regra diferente, não é uma Sim. regra comum a todos, né? Não, aqui nos Estados Unidos, por isso que o nome é Estados Unidos. Então, vários estados, todos os estados têm a sua própria sua própria legislação. E ela fez uma outra pergunta também, a Michelle. Como está a necessidade para enfermeiros intensivistas aí na Flórida? Intensivista é muito requisitado em qualquer estado americano. Se você é intensivista, você vai conseguir emprego aqui de forma rápida em qualquer estado. Isso é ótimo. E eles Porque aqui no têm geralmente para intensivista e para emergência, eles têm um negócio chamado sign-in bonus, que é um bônus, um dinheiro só para você assinar o contrato. Se você assinar o contrato, você já ganha um bônus. Em alguns lugares pagam um sign-in bônus, um bônus de assinatura de contrato de até $10.000 ou mais. Tem mais uma pergunta, Márcio. Eu sou psicóloga e enfermeira, gostaria de trabalhar na saúde mental. Tem algum curso específico para trabalhar em saúde mental nos Estados Unidos? Então, aqui nos Estados Unidos há cursos específicos para você trabalhar em saúde mental, caso você queira se aprofundar. Mas você estando no Brasil, os cursos de aperfeiçoamento do Brasil não são válidos aqui. Aqui as pessoas valorizam muito mais a experiência. Caso você tenha experiência no Brasil na área, eles aqui já contam como um ponto a favor e já te contratam só com a sua experiência, mesmo que você não tenha nenhuma especialização. Entendi. Então, no mínimo 1 ano de experiência, 1 ano a mais ou a mais, né? Por exemplo, a pessoa fez uma residência de urgência e emergência. Então, essa experiência ela vai contar tanto para o enfermeiro intensivista quanto para o enfermeiro de emergência, porque é residência de 2 anos. Sim. Por exemplo, a pessoa fez em 2018 e vai para os Estados Unidos em 2022. Continua ainda sendo uma experiência. Sim, sim. Então, desde que você esteja trabalhando nesse setor, sim. Uhum. Certo.
A Simone fez uma pergunta. E a enfermagem forense tem campo aí? Como é que funciona? Tem. Existe um curso específico para isso aqui. Porque no Brasil, poucos enfermeiros que eu conheço, pelo menos, têm experiência em enfermagem forense. Se você só tiver feito um curso e nunca trabalhou É um na pouco mais área, limitado, quando você né? chegar aqui, você não vai conseguir emprego. Uhum. Entendeu? Eu sugiro que assim, essas áreas mais específicas, né, como saúde do trabalhador, que eu sou enfermeiro trabalhador, aqui para o enfermeiro estrangeiro não vai ter muita procura. A maioria dos sponsors pede enfermeiro com experiência onde os hospitais querem, onde tem mais vaga. Dificilmente um sponsor vai pegar alguém que tem uma experiência muito específica, como enfermeiro forense ou como enfermeiro do trabalho, onde não há muita vaga. O sponsor vai querer o enfermeiro que tenha uma experiência onde há possibilidade de colocação no mercado de trabalho melhor, como enfermeiro intensivista, pediatria, emergência, psiquiatria e assim por diante, ortopedia e assim por diante. Uhum. É que são tantas áreas, né? A enfermagem é um mundo, é uma infinidade de áreas. Isso que é o legal da enfermagem, que possibilita Uhum. você trabalhar em diversos segmentos, em diversos setores. Tem uma pergunta se experiência em CAPS é aceita para trabalhar em saúde mental. Eu tenho experiência em CAPS, entendeu? Mas eles contaram mais a minha experiência em hospital, porque aqui nos Estados Unidos não existe CAPS. Então, eles não conseguem entender essa ideia de CAPS. O mais próximo de CAPS que existe aqui são os outpatients, que é aquelas clínicas como se fosse um hospital dia, na qual o paciente Uhum. vai, faz o tratamento e vai embora para casa. Que até tem, mas tudo vai depender na hora que você montar o seu currículo. Se você botar no seu currículo experiência em CAPS, o americano lembre-se que ele não conhece a palavra, então ele vai olhar assim e vai assim, ué, o que é isso? Eu não vou contratar. Então, se Ele você não vai montar seu saber o currículo, que é. se você montar seu currículo como você tem experiência em outpatient, ou o paciente externo, aí ele, opa, isso eu conheço, então eu vou contratar sim. Você tocou num ponto interessante que eu falo agora, referente à elaboração de currículo. Isso é muito importante também, elaborar Uhum, o currículo bem elaborado e que o contratante entenda o que você está falando. Nem isso que você falou que é bem importante. Aqui no CAPS, aqui no Brasil tem CAPS e nos Estados Unidos não tem. Então, se você colocar, ele não vai entender o que é. Então, elaborar de uma forma uhum. concisa e até porque o currículo é o seu cartão de visita, né? Você tem alguma dica específica de como está elaborando o currículo para entregar nos hospitais? Exi Existe um site que eu uso muito, que eu acho fantástico, porque ele já tem os outlines, o formato como o americano gosta de usar. O nome do site é resume.com, ou resume, vou falar mais aportuguesado, resume.com. Resume Resumir. resume como resume, que é currículo em inglês. Então, se você botar resume.com, esse site é fantástico. Salvo lá. É muito bom esse currículo, esse site. A Soraya Nossa, isso é colocou uma lá escrito resume.com. ótima dica para quem está querendo elaborar o currículo, né? E às vezes não sabe como. A Natália fez uma pergunta: como é a área de geriatria na Flórida? Eu trabalho com geriatria no Canadá e gostaria de saber um pouco mais sobre a área de geriatria aí nos Estados Unidos. Na geriatria aqui, qualquer lugar que você for, principalmente na Flórida, você vai conseguir emprego. Porque a Flórida é considerado um estado idoso. Como é Uhum. Copacabana, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde o número de idosos é muito grande, aqui na Flórida também. Por quê? Porque é um estado mais quente. Então é muito comum os idosos virem do norte dos Estados Unidos, da Nova York e assim por diante, e virem para a Flórida. Então, e aqui é diferente do Brasil. A cultura americana é diferente da cultura brasileira. No Brasil, nossos idosos envelhecem nas nossas casas. Uhum. Meu pai envelheceu na minha casa, entre aspas. É muito comum você cuidar dos seus pais quando eles envelhecem. Aqui nos Estados Unidos, não. Os idosos envelhecem em casas de idosos.
ou asilo, ou condomínios específicos só para idoso. Aqui é muito comum você ter um condomínio onde você só pode alugar um apartamento nesse condomínio se você tiver mais de 55 anos. Nossa, que Se você tiver interessante. O menos de pré-requisito 55, é você não idoso. pode alugar. Você não pode alugar nesse condomínio. Então é muito comum ter assisted living, que são casas onde tem são condomínios onde tem dentro do condomínio tem os enfermeiros que ficam ali, que vão visitando os pacientes na casa deles, entendeu? Tentam Nossa, dar bem interessante. liberdade para os idosos, que aqui nos Estados Unidos hoje é muito as pessoas querem ter uma certa liberdade, até os idosos querem morar sozinhos, e os filhos acabam deixando isso acontecer. Então, qualquer lugar que você for, se você trabalhar com geriatria, tem um campo gigantesco para você trabalhar aqui nos Estados Unidos. A Soraya falou, dá até vontade de morar nesses condomínios de tão legal que é. Tem várias atividades. É verdade, é verdade. E a Soraya falou que também tem o Resumê Gênios também, né? Referente a dicas É, é. de currículo. E a Denise falou que o Indeed é um site muito bom para procurar emprego nos Estados Unidos também. Para quem não conhece, para quem não sabe, pessoal, a Soraya é minha esposa. Essa que a pessoa está comentando Ah, é minha esposa. Ela tem um canal no YouTube, Soraya Tayá, Vida no Zeuá, só que o forte dela é contar como que é a vida aqui. Dicas de compra, do dia a dia, fazer nossa, legal. compras no Walmart, preço das coisas no Walmart, dicas de inglês, porque ela é professora de inglês, então ela dá dicas de inglês nos vídeos dela, no Instagram dela. Então é bastante interessante. Quem quiser, dá uma olhadinha lá. Depois você escreve aqui embaixo qual que é o Instagram dela, o canal dela, para a gente estar seguindo. Aham, aham. Deixa assim. Obrigada, viu, Soraya, bota Soraya, aí, pela Soraya, participação aqui. o seu canal aí para as pessoas saberem. Isso, Soraya, obrigada pela participação. Aí você escreve aqui depois qual que é o seu canal, seu Instagram, para o pessoal estar te seguindo também. E aí depois me passa também para eu estar divulgando aqui no portal também, que é sempre interessante, principalmente para quem está querendo, né, aprender a se aprimorar no inglês, porque infelizmente tem alguns cursos de inglês que a gente faz e não consegue absorver, né? Então é bom a gente sempre Uhum, tá procurando aprimorar sempre. é verdade. A enfermeira Tatiana fez um comentário. Eu trabalho no PS da cidade, hospital público. Ouvi falar que não aceita experiência em saúde pública, porque aí não tem. Eles pedem uma comprovação escrita dos hospitais? Não, não. A comprovação de experiência é feita através de telefone. O seu sponsor vai ligar para o seu gerente e perguntar se você trabalha lá. E como é que é você, como é que é o seu trabalho. Então é assim que funciona a comprovação de experiência. Aqui não existe carteira de trabalho. É bem diferente daqui, né? Aí É, no caso é como? É feito por contrato? geralmente é por contrato. Depende da forma que você trabalhar. Se você vier como sponsor, seu primeiro sponsor vai ter um contrato. E geralmente um contrato é de 2 anos, no mínimo. Tá? Tem Aí, uma pergunta fala. bem interessante aqui também, Márcio. A enfermeira de unidade prisional no Brasil poderá se encaixar em qual área aí na saúde americana? Enfermeiro prisional também. Mas de novo, uma área específica. Então, provavelmente nenhum sponsor vai te contratar para trabalhar na prisão de primeira. Você tem que vir para cá Uhum. primeiro. Após terminar seu contrato com o seu sponsor e que você ganhar, você está livre para trabalhar em qualquer outro lugar, aí você pode buscar vagas nessas unidades prisionais. E para você achar, é só você procurar no Sheriff Department ou nos departamentos de xerife do condado que você morar. Você entra no site do Sheriff Department do condado que você for morar e lá sempre vai ter vagas. Se tiver vaga para enfermeiro prisional, vai tá lá. Referente a concurso público, aí também tem esse sistema de concurso público ou não? Não. O mais próximo que você vai trabalhar de concurso público é trabalhar para os hospitais do governo ou trabalhar no hospital de veterano, que chamamos de VA Hospitals, ou trabalhar para a prisão, por exemplo, para o sistema prisional.
Mas Uhum. não é concurso público. Você pode. É diferente dessa ideia de não ser demitido, estabilidade não existe. É óbvio que você tem muito mais estabilidade trabalhando no setor público, num setor público, do que no privado. Porém, não existe esse negócio de não vou ser demitido, eu sou estável, não existe isso. Certo? Agora falando um pouquinho referente à vacina. Então, você foi um dos privilegiados, um dos enfermeiros que foi vacinado com a Sim, vacina, né, contra o Covid. E eu gostaria de saber como é que foi essa experiência. Eu até postei um vídeo seu, né, sendo foi, vacinado, o pessoal curtiu bastante. Então, como é que foi? Você sentiu medo? foi. Você sentiu, teve alguma reação? Sentiu alguma dor? Como é que foi? Então, eu tomei a vacina da Moderna, tá? Que é a vacina de uma empresa americana. A vacina da Moderna, ela é através de RNA mensageiro, na qual um pedaço do RNA do vírus ele é modificado ou ele é implementado nessa vacina, ou seja, não tem vírus vivo, então não é possível você ficar doente com essa vacina, em hipótese alguma, Uhum. tá? Eu não senti nenhum tipo de reação à vacina, o máximo de nem na verdade nem dor no local eu senti. Algumas pessoas podem experimentar um dor no local, inchaço, dor de cabeça. Eu não senti absolutamente nada. A vacina que eu tomei no dia 28 do mês passado, e minha próxima vacina vai ser agora no dia 27. Aí sim eu vou E aí, estar livre e imune à doença por pelo menos um ano. e aí, no caso, só os profissionais da saúde que estão tomando a vacina por enquanto. No profissional de saúde e idosos. E idosos. Aí depois que vai tendo. E assim, eu Sim, acho bem importante, interessante você estar falando da sua experiência, porque muitas pessoas ainda têm aquele medo, têm aquele receio, mas uma coisa que você me falou que eu achei super interessante, a gente tem que ter medo da doença e não da vacina, da reação uhum. da vacina. É muito mais provável, porque a doença vai te matar do que a Exato. própria vacina, né? É, de 1 milhão de pessoas que tomaram a vacina, se 10 pessoas tiveram uma reação, mesmo que seja grave, nenhuma que teve, mesmo as pessoas que tiveram reação grave, não chegaram nem perto de morrer. Uhum. Agora, nesse mesmo período, olha quantas pessoas morreram da doença, né? Sim. Eu perdi recentemente um grande amigo no Brasil, já perdi vários amigos no Brasil para a doença, e eu tenho muito mais de ficar doente, muito mais medo de ficar doente do que qualquer possível reação de vacina. Sim, com Algum, certeza. Principalmente quem está ali lidando, né, com tudo isso, quem está trabalhando em hospital, que está muito mais propenso. Então, eu acho que tem que algumas. tomar. Assim. Você chegou a ter Covid ou não? Oi? Você chegou a ter Covid ou não? Não, não. Ai, que bom. Mas eu imagino que aí nos Estados Algumas Unidos o pessoas. número está bem alto também, né, de Covid. Tá muito louco. Há um tempo atrás morreram 4.100 pessoas em um só dia. É muita quatro coisa, é mil e cem assustador. pessoas num só dia. Então, assim, algumas pessoas elas falam muito, mas como é que essa vacina? Eu não confio na vacina porque a vacina foi feita em menos de um ano. E a maioria das vacinas demoram anos para ficar pronta. Gente, na verdade, essa vacina não foi feita do nada em um ano. Elas Uhum. usaram como princípio outras pesquisas que já estavam em andamento. Pesquisas com vacina de gripe comum, outras vacinas. A única coisa que fizeram foi adaptar a esse novo vírus. Então, o princípio da vacina existe há muitos anos, há muito tempo. Não foi uma vacina que foi criada do nada, né, em Sim. um ano. Então, São algumas anos de pessoas estudo, são né? medos infundados. Então, assim, não tenham medo, pessoal. Vacine-se. Quando a vacina estiver disponível, vacinem-se. Não deixem de tomar vacina, por favor. Tenham medo da doença. A doença é real. Ela não é de mentirinha. Não é, como algumas pessoas acreditam, infelizmente, uma teoria conspiratória. Gente, uma teoria conspiratória que o mundo inteiro está envolvido. Como é que pode? Então, tem que ser uma teoria conspiratória, tem que ser uma farsa muito bem montada. Para o mundo inteiro estar envolvido na mesma farsa, meu Deus do céu. Hein? É muito mais fácil acreditar que não é uma farsa do que acreditar numa farsa, que é uma farsa. Com certeza. E a Denise falou que foi os Estados Unidos investiram 10 bilhões de dólares nessa vacina, e foi 13, 3 vezes mais do que a Europa.
Então, assim, um país não vai investir tanto numa vacina para fazer dizimar a população, É né? Então, eu verdade. acho que A, é que a nem De- você falou. a Denise que está comentando aí é uma grande querida. Ela é ela é uma advogada aqui nos Estados Unidos que conhece muito de imigração. Ela trabalha com imigração. Quem tiver dúvida com imigração, fala com a Denise, que ela é muito fera. Ela é muito fera. Denise e Soraya, depois, por favor, me passem o contato de vocês, o Instagram de vocês, tudo, para eu estar fazendo a divulgação. E muito obrigada pela participação de vocês duas, que está sendo excelente aqui para a live, está sendo enriquecedora essa interação de vocês. A Carla fez uma pergunta. Márcio, ainda continua todo aquele processo, aquele protocolo e sistema de prova para trabalhar no hospital aí como enfermeiro? Sim, sim. Então, o passo é validar o diploma junto à empresa chamada CGFNS. Uma vez com o seu diploma validado, é hora de você passar na prova de proficiência de inglês, ou IELTS ou NCLEX. Eu não vou dar muita explicação dos detalhes, porque a gente não vai ter muito tempo. Uhum. Após passar na prova do conselho de enfermagem, validar o diploma e ter a prova de proficiência de inglês, é hora de você dar entrada no pedir autorização no Nursing Board, no conselho de enfermagem do estado que você escolheu. Aí você pede autorização para fazer a prova do conselho de enfermagem, chamado NCLEX. Uma vez sendo aprovado no NCLEX, é hora de buscar um sponsor. O sponsor vai te contratar, aí você vira passageiro no processo. Ele vai dar entrada todo no seu processo na parte imigratória, tá? Que são dois processos diferentes. Um é o processo de validação do diploma e inscrição no board ou no conselho de enfermagem. E a segunda fase é a fase imigratória, que quem cuida dessa parte vai ser seu sponsor. Ele que vai te contratar, ele que vai dar entrada na parte de imigração. E aí vão agendar uma entrevista no consulado do consulado americano no Rio de Janeiro, que para imigração, todas as entrevistas é no Rio de Janeiro, não é em nenhum outro estado. Então, se você é de qualquer outro estado, você vai ter que ir para o Rio de Janeiro fazer essa entrevista. Após a entrevista, é só você vir para cá e começar a trabalhar. Esse processo, se você for aprovado de primeira em todas as etapas, pode levar até 1 ano e meio. De 1 ano e meio a 2 anos. E você vê, tem muito enfermeiro brasileiro aí nos Estados Unidos, ou você acha que tem poucos? Antes não tinha muito, pelo menos eu não conhecia muito. Hoje em dia, depois que eu comecei a divulgar, eu fui uma das primeiras pessoas a começar a divulgar isso, né? Depois que comecei a divulgar, muitas pessoas, hoje em dia eu conheço vários enfermeiros brasileiros que estão aqui. Não tantos quanto eu gostaria que tivesse muito mais, mas existem bastante. E referente ao sponsor, ele dá logo após a contratação algum benefício? Por exemplo, casa, passagem aérea, pagar o aluguel? Como é que funciona essa questão dos benefícios que o sponsor oferece? Casa não, ele vai te auxiliar a conseguir alugar uma casa. Vai te auxiliar qual é o melhor local para você alugar, vai te orientar, vai pagar a sua passagem, não da sua família, mas a sua passagem aérea ele vai pagar, sim, e vai pagar o processo migratório todo. Ajuda bastante, né? Principalmente quem está começando, quem está saindo do seu país para ir para outro, ajuda O meu bastante. sponsor, ele ajuda a gente até na hora da compra de um carro, porque quando você chega aqui nos Estados Unidos, embora as coisas sejam mais baratas, você não tem histórico de crédito. Então, tudo que você for comprar é muito mais difícil, porque você não tem histórico. A pessoa que vai te vender a prazo, seja o carro, seja qualquer outra coisa, ele não conhece você. Então, vai te cobrar um juros mais alto. A empresa que me contratou, ela tem um convênio com uma empresa que vende carro para as enfermeiras que chegam aqui, como se for com juros de um americano com crédito bom. Ajuda Então, essa é bastante, a né? vantagem. Faz toda a diferença. E referente à carga horária, qual é a carga horária de um enfermeiro e o salário varia, né? De acordo com o estado. A carga horária, como é que funciona? Isso. Geralmente são 36 horas por semana, são 3 plantões por semana. Em médias, mas pode ser o contrato mínimo com o sponsor é 36 por semana, mas você pode trabalhar mais caso você queira fazer plantões extras.
Que diferença, né? A carga horária é uma diferença assim enorme do Brasil para os Estados É, Unidos. E referente são ao 3 horas por Corém, semana. o Corém, né, dos Estados Unidos, eles oferecem algum benefício para o enfermeiro? O valor da anuidade do Corém é a mesma do Brasil e dos Estados Unidos ou tem alguma diferença dos valores? Não, aqui não é anuidade, você não paga não é um ano, são 2 anos. É um valor por 2 anos. E eu, por exemplo, paguei US$ 100 por 2 anos. Entendeu? É Ah, mais é bem barato. diferente. E a vantagem é que ele na verdade não tem, eles não te oferecem muita coisa não. Assim, tipo assim, eles te regularizam a sua licença, caso você precise de algum conceito legal, alguém tipo, te, 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 te processando, eles vão te dar uma orientação legal e assim por diante. Certo. Tem uma pergunta referente à saúde mental. Se paga bem por aí, saúde mental? Menos do que eu gostaria, brincadeira. É, não, assim, paga parecido. Eu acho que os setores que pagam a mais são os setores de intensivista, CTI e emergência. Fora esses dois, é tudo muito mais ou menos parecido. Uhum. E tem anestesiologista também, né? Que o salário já é diferenciado, é um pouco a Mas mais. aí a pessoa aí são enfermeiros doutores, tem que fazer um doutorado, como nurse practitioner que eu falei, que inclusive eu comecei o meu mestrado em nurse practitioner em psiquiatria. Então daqui a 1 ano e meio me formo e o salário aumenta muito. Parabéns. Obrigado. Mas para ser anestesiologista, você tem que fazer doutorado, geralmente são 3 ou 4 anos, e dedicação exclusiva. Dificilmente você vai conseguir fazer o doutorado em anestesiologista e continuar trabalhando. Aí o salário é fantástico. É quase uma medicina, né? É papo de 30 mil, US$ 20 mil por mês ou mais. A Soraya fala das placas do carro, Márcio, que diz nurse. Muito legal de ver os carros e saber que ali tem um enfermeiro. Nossa, que legal. Aqui você consegue. As placas do carro são diferenciadas, né? Então você tem as placas comemorativas e tem as placas para quem é enfermeiro. Só para quem é enfermeiro que pode ter esse tipo de placa. Que aí diz lá que você é enfermeiro e assim por diante. Cada placa do carro, assim, nos estados que você tem uma placa diferente de carro com a sua profissão. Não a sua profissão, mas com o enfermeiro tem. Algumas profissões têm. Nossa, que legal. Aí entra de novo o reconhecimento e a valorização, né? Isso é muito legal. Sim, Isso sim. é As pessoas têm muito gratificante. orgulho. As pessoas têm muito orgulho de ser enfermeira aqui nos Estados Unidos. É uma Sim, profissão com que as certeza. pessoas valorizam muito, 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 Vai muito. ter Ninguém tem motivado, vergonha de né? dizer que é enfermeiro. Você Oi? vai ter motivado para o trabalho, né? Igual aqui, É sim. que você vai É, às vezes com medo, né? Do que vai encontrar pelo caminho. é A verdade. Alessandra perguntou qual foi a empresa que foi o seu sponsor. O Grade Payton. A Soraya até respondeu lá. É o Grade Payton. Se escreve O apóstrofo Grade Grady Payton Payton. Payton. O Essa Anderson foi falou que a você, o Anderson falou que você é o ídolo dele, não só dele, como o meu e de muitos outros enfermeiros, de muitas outras pessoas que seguem você, que vê o seu Obrigado, canal, que é obrigado, Anderson. maravilhoso. Eu fico muito E feliz de ouvir parabéns, viu? isso. Parabéns, eu estou muito. É gratificante ter uma pessoa assim tão especial como você aqui no canal, tá dando essas dicas maravilhosas para o pessoal. Obrigado E pela oportunidade, por ter me chamado. imagina, eu que agradeço e quero parabenizar a Soraya também, viu, Soraya? Muito obrigada pela sua participação, Denise, obrigada a todos os seguidores que estão participando, comentando. Infelizmente, o nosso tempo é um tempo limitado, reduzido, mas eu espero que futuramente a gente marque uma outra live também para estar falando sobre mais assuntos, que eu acho que é muito importante a gente passar, trocar essa experiência, trocar conhecimento. Muitas pessoas estão começando, têm vontade de ir, mas não sabe como ir, né? Às vezes acha que é impossível, mas não é impossível. Basta ter força de vontade que você consegue. Você mesmo foi a prova viva disso, estudou inglês sozinho, teve força de vontade, meteu as caras e foi. E está aí com sucesso, e se Deus quiser, vai ter sucesso cada vez mais.
eu agradeço muito de novo pela oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, que eu tenho eu fico muito feliz de poder ouvir os comentários como esse, né? Como a Alessandra está falando aqui, que é o que eu inspiro muito ela, muito obrigado. Eu fico muito feliz de poder ajudar, de poder saber que eu sou sirvo um pouquinho de inspiração para alguém. Eu fico muito feliz realmente, sem demagogia, eu fico muito feliz mesmo. Com certeza. A Soraya falou que foi a melhor live que a gente conseguiu falar de vários assuntos, responder as perguntas e deu tempo. Eu acho que é importante falar um pouco de cada coisa, né? Eu acho que é importante falar sobre a vacina, que é algo muito que está aí, né? Eu acho importante falar sobre o processo, a diferença da enfermagem do Brasil e dos Estados Unidos. E foi maravilhoso. Eu quero te agradecer imensamente novamente. Muito sucesso na sua Estamos aí. carreira, sucesso para vocês, sucesso na vida Obrigado. Você familiar, na também. vida profissional, sucesso para a Soraya também. Vocês vão me passar depois que eu vou divulgar a Soraya e a Denise. E a gente se vê numa próxima. Muito obrigada, obrigada a todos. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser te chamar, pode mandar uma mensagem para você também no seu Instagram. Por Siga o favor. canal do Marco, que é excelente também, gente. Me sigam no Instagram. Eu sempre posto uma coisa lá. Eu, quando tomar a segunda dose da vacina, eu vou colocar um vídeo lá, que vai ser na semana que vem, se eu não me engano. Eu estou sempre colocando alguma coisa lá, curiosidades. E, por favor, me sigam. Aí eu sigo você e eu amo o seu canal, é maravilhoso. Meu marido é super fã seu. E a Soraya falou que ainda é um bom, você é um bom pai, um bom marido, ele não peca em nada. Olha Mas só, ela é suspeita. declaração da esposa apaixonada. Ela é suspeita, não vale. Comentário, assim, elogio dela é suspeito. Então, Márcio, muito obrigada novamente. Você é uma excelente pessoa, um excelente profissional. Obrigado, E a gente vai te ver por aí. E uma coisa, para quem entrou agora ou para quem não conseguiu assistir, a live vai ficar salva no meu Insta, no feed do portal. E eu vou passar, vou disponibilizar para o Márcio depois, para ele divulgar, colocar no canal dele, Farei isso no com prazer. Instagram dele também. Tá? Então, quem não conseguiu assistir, consegue estar assistindo depois, porque às vezes a pessoa está no plantão, não conseguiu, não deu tempo de chegar, né? Porque devido ao horário, trânsito, enfim, a gente sabe como que é a rotina de todo mundo. Então, aí consegue assistir depois. Tá bom, querida. Um beijo para todo mundo aí, galera. Fica com Deus. Tome a vacina. Beijo. Não tem... É isso aí, Okay? todos tomando a vacina, porque a vacina é muito importante, gente. Vacina é prevenção, vacina tá aí para ajudar, não é nosso inimigo, sim nosso aliado. Vamos voltar ao nosso normal. Com certeza. Juntos somos mais fortes. Sim. Tchau, tchau, querido. Um abraço. Tchau, um abraço. Tchau.